Amazonas registra 1.484 casos de Covid-19 com 90 mortes. Quadro de profissionais da saúde será reforçado com intensivistas. Governo anuncia chamamento de mais de 500 bombeiros militares para atuarem no sistema de saúde do estado. Governador diz a jornal espanhol que avalia decretar confinamento geral no Amazonas. Domingos Chalub é o novo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. Estado registra o menor número de mortes no trânsito dos últimos 6 anos. Brasil tem 1.532 mortes e 25.262 casos confirmados de coronavírus. E falta de testes pode indicar que o número de mortes pode ser maior. Com primeira morte no Tocantins, doença faz vítimas em todos os estados. Mandetta avisa a sua equipe que será demitido e que Bolsonaro procura substituto. Secretário-geral da ONU diz que não é hora de suspender apoio à Organização Mundial de Saúde após decisão de Donald Trump. Fiscal de tráfego é agredido após abordar ônibus que fazia transporte ilegal de passageiros na BR-174. Previsão do tempo. A nossa manhã de tempo instável e com clima-tempo prevendo 20 milímetros de chuva com probabilidade de 90%. A temperatura é de 25 graus e a máxima não deve ultrapassar os 32 graus Celsius. Umidade do ar 96% e os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É quarta-feira, 15 de abril. Chegamos aos 105 dias do ano e faltam 261 para terminar 2020. Dia de São Benedito de Labre, também o Dia Mundial do Desenhista e o Dia Nacional da Conservação do Solo. O Rio Negro subiu mais 4 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 25 metros e 77 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está aberto sem restrições. Um fato marcante da história. Em 2019 acontecia um incêndio de grandes proporções atingindo a Catedral de Notre Dame em Paris. 5h50. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina. O primeiro trimestre de 2020 teve o menor número de mortes no trânsito dos últimos 6 anos. De janeiro a março deste ano foram 55 vítimas fatais no estado. Desse total, 43 faleceram na capital e 12 no interior. O comparativo foi feito com o primeiro trimestre de 2015 a 2020. Nesse período, o ano de 2016 foi o que teve o maior número de mortes no trânsito no estado. Foram 202, sendo 136 em Manaus e 66 no interior. Nesse ranking, o ano de 2017 vem na sequência com 156 vítimas fatais no trânsito, seguido por 2015 com 113 e 2018 com 99 pessoas perdendo a vida nas ruas e estradas do Amazonas. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor apreendeu mais de 30 quilos em alimentos impróprios para o consumo durante fiscalização em 2 supermercados localizados na zona norte de Manaus nesta terça-feira. Os fiscais do órgão pediram ainda esclarecimentos sobre a composição de preços dos ovos em uma granja localizada na zona oeste. As equipes do PROCON seguem com as fiscalizações nos supermercados que já eram rotina do órgão, mas com o grande número de denúncias de preços abusivos em comércios da capital durante a quarentena por conta do novo coronavírus, essas ações foram intensificadas. 5h52 em Manaus. Diz que a aglomeração vai auxiliar o cumprimento das medidas de isolamento no Amazonas. Quem tem os detalhes é o repórter Itamar Jardina. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas criou um serviço de teleatendimento para auxiliar na fiscalização de cumprimento de medidas de isolamento social previstas em decretos do governo do Amazonas que visam reduzir os riscos de dimensão de Covid-19. O Disque Aglomeração será um serviço de interesse público para o recebimento de denúncias de aglomerações e de funcionamento de estabelecimentos de serviços não essenciais durante a pandemia. As denúncias serão encaminhadas aos órgãos de fiscalização. O serviço já está disponível à população. Os cidadãos poderão ligar para o Disque 129, serviço telefônico gratuito da Defensoria, já utilizado para agendamento
atendimentos e orientações, de segunda a sexta, de 8 da manhã às 14 horas. Após as 14 horas, as pessoas podem ligar para o plantão da Defensoria, no telefone 3198-1422. 5 horas e 53 minutos em Manaus, 5:53. Prefeitura de Iranduba adquire cápsulas Vanessa para tratar pacientes infectados por Covid-19. O município de Iranduba firmou parceria com a Samel e o Instituto Transire para ampliar as ações de enfrentamento à Covid-19, doença causada pelo coronavírus. Na manhã de ontem, o prefeito Francisco Gomes, o secretário de Saúde Leandro Souza e a diretora do Hospital Hilda Freire, Patrícia Dias, se reuniram em Manaus com dirigentes das duas instituições. Na ocasião, a comitiva de Iranduba recebeu 2 cápsulas Vanessa, que é um sistema de ventilação não invasiva desenvolvido por técnicos da Samel e do Instituto Transire para tratar pacientes com Covid-19 sem necessidade de intubação. Vanessa é o nome da primeira paciente que se recuperou da doença em Manaus, naquela unidade particular de saúde. O diretor-presidente da Samel, Luiz Alberto Nicolau, disse que a instituição está com as portas abertas para Iranduba numa forte parceria para combater a pandemia do novo coronavírus. Nós estamos agora aqui ao lado do prefeito Chico, fazendo a entrega de um BiPAP, que é o respirador, para ser utilizado junto com a cápsula Vanessa, os sistemas para fazer a ventilação, os protocolos clínicos da Samel. Aí em Iranduba, pela preocupação do prefeito, pela preocupação da diretora do hospital, vocês vão ter o mesmo tratamento que tem aqui na Samel, que nós estamos à disposição 24 horas por telemedicina para auxiliar o povo de Iranduba. É claro que agora cabe ao prefeito ampliar isso. Então nós estamos aqui de braços abertos para ajudar em tudo aquilo que for possível. O prefeito Francisco Gomes, a diretora do Hospital de Iranduba, Patrícia Dias, e o secretário de Saúde, Leandro Souza, agradeceram pela parceria na luta contra a Covid-19. Muito obrigado ao Instituto, muito obrigado a Samel, todo mundo que faz parte desse grupo que está, graças a Deus, lutando pela população irandubense. A direção do hospital viu as necessidades que o hospital estava precisando e recorreu a essa parceria. Muito obrigada. Eu, como secretário de saúde, o prefeito do município de Iranduba agradece de coração essa parceria. Vai ser de suma importância para a recuperação dos nossos pacientes e isso tem sido uma bênção para todos nós. O diretor-presidente da Samel, Luiz Alberto Nicolau, ressaltou na oportunidade a importância do isolamento social como forma de evitar o contágio pelo novo coronavírus. A coisa é muito séria. Fique em casa, por favor, se preserve. Nós só no Grupo Samel, nós temos mais de 100 pessoas internadas, infectadas de Covid. Nós somos o lugar que mais estamos sendo infectados por habitantes do Brasil. Por favor, preserve a sua família, preserve a sua vida, fique em casa. Segundo a assessoria da Censa de Iranduba, a partir das 2 cápsulas Vanessa de ventilação não invasiva, a secretaria vai providenciar outras unidades para ampliar a capacidade de tratamento de pacientes infectados pela Covid-19. Com a colaboração de Heriberto Quirino, J. Rai, para o Jornal da Manhã. 5 horas e 57 minutos em Manaus. Uma portaria do Ministério da Saúde permite que acadêmicos de medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia possam ser formados antecipadamente nesse tempo de pandemia, se já tiverem concluído 75% dos cursos superiores. Com base nesta portaria, o vereador Elias Emanuel, do PSDB, está protocolando junto à mesa diretora da Câmara Municipal requerimento pedindo informação das universidades federal e estadual do Amazonas, além de faculdades particulares, quanto à antecipação das formaturas aqui em Manaus. Paulo, o hospital referência no combate ao Covid-19 aqui em Manaus, que é o Delfina Aziz, todo dia manchete porque estão faltando profissionais de saúde para o tratamento das vítimas. Manaus está entre as primeiras nas taxas de contágio e também de letalidade.
Está na hora da gente contar com esse exército de acadêmicos que estão prontos ali para atuar no mercado de trabalho. Agora, a gente também precisa garantir a eles EPIs, que são os equipamentos de proteção, e pagamentos em dia. A Força Nacional da Saúde está mandando aqui para Manaus 5 médicos e mais 10 enfermeiros que virão aqui compartilhar a experiência. Será um momento primoroso, importante para os nossos acadêmicos que estão na UFAM e na UEA. É hora desse pessoal que está pronto para ser formado colocar a mão na massa em favor da nossa população. A Universidade Federal do Amazonas já autorizou a antecipação de formatura aos acadêmicos de saúde, mas ainda não marcou a data do evento e nem informou quantos universitários estão prontos para começar no mercado de trabalho. 5h58, mesmo diante da pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Educação permanece com o calendário para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio no mês de novembro. Com isso, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto está orientando que os estudantes do ensino médio se mantenham atentos ao calendário de atividades do exame para não perder as datas. Os alunos interessados em solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição do Enem têm até o dia 17 deste mês para realizá-la por meio da página do participante. A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas realizará um processo seletivo simplificado no período de 16 a 17 de abril para a contratação temporária por 90 dias de 704 técnicos de enfermagem. A remuneração pode chegar ao valor mensal de R$1.721,20. As unidades onde os profissionais selecionados irão trabalhar são, segundo o edital, o Hospital Universitário Getúlio Vargas, o Hospital da Universidade Newton Lins, a Maternidade Chapô Prevot e os hospitais de pronto-socorros 28 de agosto, João Lúcio e Platão Araújo. O candidato deverá realizar a inscrição neste endereço eletrônico www.saude.am.gov.br. Repito, www.saude.am.gov.br a partir da meia-noite do dia 16 deste mês e até às 23h59 do dia 17. E Manaus supera a meta de vacinação de idosos na área rural. Quem tem os detalhes aí, Itamar Jardina. Manaus superou a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde na vacinação de idosos na área rural contra a influenza. Foram mais de 1,5 mil pessoas acima de 60 anos vacinadas. Apesar dos números, os trabalhos continuam. De acordo com a meta do Ministério da Saúde, 1.348 pessoas com idade de 60 anos ou mais deveriam receber a dose de vacina na área rural de Manaus. Já foram vacinadas até esta terça-feira 1.530 pessoas. De acordo com o levantamento feito com base nos atendimentos em 9 unidades básicas de saúde rurais, 4 terrestres, 3 ribeirinhas e 2 fluviais, o número de pessoas com mais de 60 anos a ser vacinado, de fato, é aproximadamente 2.700. Por isso, as equipes de vacinadores continuam fazendo as buscas casa a casa. Já foram atendidas comunidades na BR-174, a M010 e na margem esquerda do Rio Negro, e as equipes continuam percorrendo ramais e igarapés para continuar com a campanha de vacinação. Na calha do Rio Solimões, as equipes volantes estão vacinando desde o dia 2 de abril, com previsão de término na próxima quinta-feira. Já na calha do Rio Negro, a vacinação ocorrerá de 22 a 28 de abril. 6h06 em Manaus. Durante esse período de quarentena, as pesquisas domiciliares e empresariais estão sendo coletadas pela internet e via telefone. Essa é uma alternativa para que as pesquisas não fiquem sem dados importantes, como desemprego, condições de vida e moradia, rendimentos da população, dados da indústria, comércio, serviços, construção civil, inflação, entre outros. Porém, nesse momento de instabilidade social por conta da pandemia, as pessoas estão reticentes em atender ligações do IBGE por alguns motivos. Acham que isso não é hora de se dar informações, desconfiam do contato e pensam tratar-se de um golpe e até bloqueiam as ligações. Eu vou conversar com
com o chefe do IBGE no Amazonas, o José Euclenson Mendes, sobre esse assunto. Bom dia, José. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia a todos os ouvintes. E as dificuldades são enormes, né, José Mendes, sobre esse trabalho do IBGE com os pesquisadores não conseguindo alcançar o número de entrevistas com a amostra das pesquisas que as pesquisas necessitam. Exatamente, Paulo. Naturalmente, produzir estatísticas já é uma tarefa difícil. Nesse contexto que nós estamos vivendo, essas dificuldades, elas se acirraram, elas aumentaram, né, em razão da necessidade de isolamento social, e já tem que se adequar e permitir que seus funcionários conseguissem realizar o trabalho remotamente. Para isso, nós tivemos que suspender todas as nossas entrevistas presenciais e adotar a entrevista por telefone para algumas pesquisas, como é o caso da PNAD contínua, e pela internet, como é o caso das pesquisas econômicas, como você citou aí, a pesquisa do comércio, pesquisa do serviço, pesquisa da indústria, e uma das pesquisas mais afetadas é exatamente a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, que é uma pesquisa que nos traz informações sobre o mercado de trabalho, né? Taxa de desocupação, o nível de ocupação, a renda das famílias. E isso e as pessoas, a gente tem enfrentado alguma dificuldade porque as pessoas estão reticentes em nos prestar essas informações, né? A título de exemplo, a gente costuma ter uma média de 15% de recusas. Essa média subiu para quase 50%, ou seja, a gente não está conseguindo realizar as entrevistas em 50% dos domicílios selecionados, né? A gente entende o receio da população, mas a gente precisa deixar claro também que existem formas, existem meios para que a população se sinta segura em prestar essas informações e ter a certeza de que não é um golpe. Pois é, o IBGE criou várias formas, como você está dizendo, de dar segurança ao informante para que ele tenha certeza que a ligação é realmente de um funcionário do órgão e tem o telefone para ligar, não é, José? Exatamente, Paulo. Então nós temos algumas formas. Se o domicílio, se o informante, se a empresa receber alguma ligação de alguém se identificando como sendo do IBGE e estiver inseguro, ele pode pedir o nome, o RG e a matrícula do funcionário, pedir alguns instantes e ligar para o nosso 0800, que é o 0800 721 8181. Ele pode também acessar o site que chama respondendo.ibge.gov.br ou ainda ligar para o nosso telefone local, que é o 3306-2000. E com o nome, RG e matrícula, ele vai confirmar a identidade dos nossos funcionários. Importantíssimo também, Paulo, nossos funcionários não solicitam dados bancários, nem dados documentais, como por exemplo RG e CPF. Por outro lado, é extremamente importante que a população se mantenha atenta e consciente da necessidade que nós temos de continuar produzindo essas informações que agora, mais do que nunca, são cruciais para que a gente possa entender quais são os efeitos dessa pandemia na vida da população. É evidente que qualquer pessoa minimamente atenta sabe que a gente vai ter alguns efeitos, mas quais serão os reais efeitos? Qual que vai ser, por exemplo, a partir de abril, a nossa taxa de desocupação, ou seja, como que vai ficar a questão do desemprego em razão dessa crise em saúde que afeta evidentemente a economia, que afeta a vida da população, né? Como que vai ficar o nosso PIB, quais serão os setores mais afetados? Então tudo isso é informação que nós produzimos e que para que nós possamos produzir é crucial a colaboração da nossa população. Então vamos reforçar os telefones, é o 0800 721 8181, vou repetir, 0800 721 8181, ou você pode entrar também no site do Instituto www.ibge.gov.br. Isso, José Mendes? Exatamente, Paulo, são os telefones 0800 721 8181,
ou www.respondendo.ibge.gov.br ou nosso telefone local, que é o 3306-2000. E é possível confirmar as informações dos nossos funcionários e assim se sentir seguro para poder continuar exercendo o seu papel de cidadão e fornecendo informações ao IBGE. Eu conversei com o José Wilson Mendes, que é o chefe do IBGE no Amazonas, e tenho certeza que agora a população vai ficar mais atenta aí e mais vai ficar mais tranquila com relação à pesquisa do IBGE. Nós estamos aqui abertos também para divulgar. Um bom dia para você e bom trabalho para o pessoal do IBGE. Obrigado, Paulo. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. E a gente faz aquele apelo, quem puder, por favor, permaneça em casa. 6:12 em Manaus. Um caminhão com 20 metros cúbicos de madeira ilegal foi apreendido e o motorista foi multado em R$6.268 na manhã de ontem na Avenida Irianópolis, na Cidade Nova. A ação foi resultado de uma parceria entre o Instituto de Proteção Ambiental e o Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar. A Secretaria de Estado de Produção Rural deu continuidade às ações do Programa de Aquisição de Alimentos no município de Manacapuru nesta terça-feira, adquirindo 246 toneladas de produtos da agricultura familiar junto a 60 produtores que foram contemplados com recursos da ordem de R$390 mil. Na ação de ontem, 18 das 246 toneladas de produtos adquiridos foram distribuídos em 1.240 cestas básicas que foram doadas a famílias em situação de vulnerabilidade social por intermédio do Centro de Referência de Assistência Social de Manacapuru. E falando em Manacapuru, temos informações direto com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Não tem jeito. Parece que quanto mais pedido, mais desobediência. A população ignora as medidas de prevenção contra o novo coronavírus e forma fila quilométrica em frente à Caixa Econômica para receber o auxílio emergencial do governo federal. A aglomeração começou cedo, era por volta das 6 da manhã de ontem, quando o povo começou a formação da fila, que tomou conta de parte da avenida principal, o Boulevard Pedro Rates, dobrando para Major Rubim, sem nenhum distanciamento recomendado pelas autoridades em saúde. Uma situação que fere o decreto das autoridades e coloca em risco de contágio pelo novo coronavírus nas pessoas. E o Bradesco fecha a agência em Manacapuru em plena crise do coronavírus. Com as portas fechadas a correntes e cadeados, um aviso na entrada diz o seguinte: esta agência está temporariamente fechada devido a um caso de suspeita do novo coronavírus. Há um pedido de desculpa no aviso, explicando que a medida foi tomada para preservar os clientes e os colaboradores. Enquanto isso, as pessoas que precisam dos serviços oferecidos pelo banco deverão procurar os Bradescos Expressos da cidade. O problema é que, além de deixar clientes revoltados sem atendimento bancário, irá contribuir para agravar a crise do coronavírus, causando maior aglomeração de pessoas nos caixas expressos, que no momento só são 2 em Manacapuru. Por isso, clientes Bradesco ficarão literalmente a ver navios nesta quarta-feira em Manacapuru. E não sabe quando voltam. E essa doença maldita continua aumentando, Paulo. O Amazonas se aproxima dos 1.500 casos e Manacapuru atinge a marca dos 100 casos. O Amazonas atingiu os 209 casos no dia de ontem, terça-feira, somando 1.484 casos. 1.292 desses casos são na capital e 189 no interior do estado. Isso em 18 municípios. O número de óbitos são de 90, sendo 82 na capital e 8 no interior. Manacapuru lidera o número de casos da Covid, com 100 casos confirmados, com 3 óbitos. O município tem 52,9% dos casos registrados em 18 municípios. Com a colaboração de Adalto Silva, de Manacapuru Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6:16. Ainda bem que os nossos repórteres têm colaborações. Mais 120 indígenas venezuelanos da etnia Varaô, que estavam alojados na casa de acolhimento provisório situado na zona leste da capital, foram realocados pela prefeitura nesta terça-feira. Eles foram acolhidos e remanejados para uma escola municipal na zona centro-oeste.
O objetivo é dar continuidade às medidas para evitar a aglomeração de pessoas, reduzindo os riscos de transmissão do novo coronavírus causador da Covid-19. No total, já foram remanejados 277 indígenas venezuelanos para 2 novos espaços de acolhimento. Durante esse período de quarentena, as pesquisas domiciliares e empresariais estão sendo coletadas pela internet, via telefone, pelo IBGE, como dissemos ainda há pouco. O desembargador Domingos Chalub foi eleito o novo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas na manhã de ontem. Em eleição inédita e histórica, Chalub venceu por 20 votos a 4 durante uma videoconferência. Ele deve assumir em junho ou julho para o biênio de 2020 e 2022. Ele deve assumir no mês de julho. De última hora, o desembargador Lafayette Vieira desistiu de concorrer. Dr. Chalub venceu a desembargadora Socorro Guedes por 20 a 4. Um voto foi em branco. A reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, CODAM, prevista inicialmente para o dia 30 de abril, foi adiada para a data a ser definida em função da situação de emergência na saúde causada pelo novo coronavírus. Para não prejudicar as empresas, os projetos industriais encaminhados serão remetidos à aprovação ad referendum do governador Wilson Lima, após análise técnica conjunta das Secretarias de Estado de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação e de Fazenda. Segundo o secretário de Estado de Desenvolvimento, Jório Veiga, a aprovação ad referendum dos projetos é parte do esforço que o governo do estado vem empreendendo para minimizar os eventuais prejuízos no setor privado com a queda da atividade econômica como um todo, a partir da crise gerada pela pandemia. Mídia nacional destaca a atuação da Assembleia Legislativa na abertura de nova matriz econômica no estado. A Assembleia Legislativa do Amazonas foi destaque da coluna Broadcast do jornal O Estado de São Paulo pela iniciativa de incluir o Amazonas no mercado nacional de gás natural, abrindo assim uma nova matriz econômica para a região. O Estadão destacou a atuação da Aliana na aprovação do projeto de lei de autoria do presidente da Casa, Josué Neto, que disciplina a exploração de gás natural no estado, o que cria a geração de energia elétrica mais barata e insumos para as empresas do polo industrial de Manaus. Além da capital, pelo menos 17 cidades do Amazonas serão beneficiadas diretamente pela iniciativa. O projeto já foi aprovado por todos os deputados em sessão virtual e aguarda a sanção do Poder Executivo para entrar em vigor no estado. De acordo com a coluna Broadcast, o governo do estado recebeu uma carta do Fórum da Indústria solicitando a sanção da proposta. Tereza Pinheiro para a Rádio Difusora. 6h20 em Manaus, um espaço aqui para parabenizar Josué Filho e sua esposa, a doutora Kátia, pelos aniversários no dia de hoje. Muito sucesso na vida, muita saúde para o Josué, que já foi aqui um dos grandes comunicadores da casa, campeoníssimo de audiência, e quem sabe amanhã ele poderá voltar também aqui para que possa deleitar os ouvintes com a sua voz e com o seu talento enquanto homem de comunicação. Josué, parabéns e a nossa homenagem com tapete vermelho. Difusora lhe deseja parabéns, parabéns, Difusora festeja com você. Depois da nossa homenagem ao Josué Filho, vamos voltando com o Jornal da Manhã e as suas informações. O Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes, montado pela Prefeitura na estrutura do Centro Municipal de Educação Integrada, Lago Azul, Zona Norte, recebeu os primeiros pacientes vítimas da Covid-19 causada pelo novo coronavírus na madrugada desta terça-feira. Eles foram encaminhados para a unidade de terapia intensiva, que entrou em funcionamento imediato assim que aparelhados os 18 leitos, visto o colapso no sistema de saúde e a escassez de vagas na rede estadual, como disse o prefeito Arthur Vigílio Neto. Uma boa notícia. Outro dia abrimos o hospital de campanha, já com suas camas, mas ainda faltando certas arrumações, para a bênção que foi dada por Dom Steiner, arcebispo metropolitano de Manaus. São 152 leitos.
Hoje, 18. Foi o que nós pudemos fazer, junto com o Grupo Samel, junto com o Gilberto da Transire, e temos recebido doações de várias formas, de vários setores, e precisamos disso, porque não é fácil manter um hospital, nós queremos manter tudo em dia. É bom lembrar que o Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes não é um hospital de portas abertas e não vai funcionar como pronto-socorro. Os pacientes serão encaminhados de outras unidades por meio da Central de Regulação. Agora 6h22 em Manaus. O vice-governador e secretário-chefe da Casa Civil, Carlos Almeida, anunciou ontem que o governo do estado está finalizando as tratativas para o chamamento dos bombeiros militares da área de saúde, aprovados no concurso de 2009, que irão reforçar a linha de frente do combate ao novo coronavírus. O governador Wilson Lima enviará mensagem à Assembleia Legislativa com a proposta de criação de um fundo previdenciário específico para os servidores militares, o que garantirá a absorção dos novos profissionais e a manutenção do equilíbrio financeiro do estado. Segundo Carlos Almeida, os bombeiros militares atuarão nesse momento na rede de assistência aos pacientes com Covid-19, em especial no Hospital da Universidade Newton Lins, que funcionará como unidade de apoio ao Hospital e Pronto-Socorro Delfina Aziz. Nós esperamos que o quanto antes a Assembleia Legislativa faça a aprovação desse projeto, porque, como nós já anunciamos, diversas estruturas hospitalares nossas estão adequadas e no Hospital Newton Lins, onde é necessário RH, os bombeiros militares da área de saúde vão ser necessários. De acordo com Carlos Almeida, as equipes estaduais das áreas da Fazenda, Saúde e Previdência vinham trabalhando há semanas na busca de uma solução técnica que permitisse que os aprovados no concurso entrassem em efetivo exercício sem prejuízo do equilíbrio fiscal do estado, que prevê uma queda de pelo menos 20% na arrecadação em decorrência da pandemia do novo coronavírus. E o estado do Amazonas não pode deixar a peteca cair e tem que continuar sendo responsável com a manutenção de serviços básicos, e a manutenção da folha é essencial. É por isso que, apesar dos anseios de diversos que nos procuraram, tanto nas nossas secretarias quanto em redes sociais, nós estávamos ainda carentes de respostas com relação à entrada de vocês, profissionais bombeiros da área de saúde. Porque nós não podemos ser irresponsáveis e permitir um ingresso sem ter garantia financeira adequada para que possamos suportá-los e, principalmente, prejudicar os demais 100 mil servidores que já se encontram na folha do estado do Amazonas. Carlos Almeida disse que a solução encontrada foi a criação de um fundo previdenciário específico para os servidores militares, tanto do Corpo de Bombeiros quanto da PM, seguindo o que preconizam as reformas da Previdência aprovadas em âmbito nacional e estadual. A criação desse fundo, que está sendo estruturada neste exato momento, permite com que se desafogue o investimento que o estado do Amazonas faz dentro do chamado fundo financeiro. Carlos Almeida ressaltou o empenho do atual governo em resolver a questão dos aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros que aguardavam a convocação há 10 anos. Conforme já foi comunicado pelo próprio governador no Muda Manaus, realizado em fevereiro, a decisão de estado é muito clara. Nós precisamos de vocês aqui, somando na saúde pública do estado do Amazonas. Amazonas registra 1.484 casos de Covid-19 e quadro de profissionais da saúde será reforçado com intensivistas. A Fundação de Vigilância em Saúde registrou mais 209 casos do novo coronavírus no balanço divulgado ontem, totalizando 1.484 casos no Amazonas. Nas últimas 24 horas, mais 19 óbitos que estavam em investigação foram confirmados, tendo o coronavírus como causa, elevando para 90 o número de mortes. A secretária de Saúde do Amazonas, Simone Papais, informou que na próxima quinta-feira, dia 16, o estado receberá reforço de 5 médicos e 10 enfermeiros que serão enviados pelo Ministério da Saúde para ampliar a capacidade de enfrentamento à pandemia. A diretora-presidente da FVS, Rosimeire Pinto, enfatizou que os profissionais de saúde e segurança que apresentarem sintomas de Covid-19 passarão por triagem e farão testes de forma agendada.
Do total de casos de Covid-19 no Amazonas, 1.295 são na capital e 189 no interior do estado. Entre segunda e terça-feira desta semana, outros 2 municípios tiveram casos confirmados, Lábrea e Anamã. Agora, além da capital, 18 municípios do interior apresentam casos do novo coronavírus. O maior número de casos continua sendo registrado em Manacapuru, totalizando 100. Em seguida, Itacoatiara com 15, Iranduba com 14, Parintins com 11, Santo Antônio do Içá com 10, São Paulo de Olivença com 9, Tonantins 8, Presidente Figueiredo 6, Tabatinga 3, Anori 3, Careiro da Várzea 2 e Lábrea 2. Outros 6 municípios têm um caso cada um: Anamã, Boca do Acre, Careiro Castanho, Manicoré, Novo Airão e Tefé. Atualmente tem 1.074 pessoas com diagnóstico positivo para Covid-19 que estão se recuperando em isolamento social, o que representa 72,37% do total. Agora 6h28 em Manaus. Em entrevista ao maior jornal da Espanha, o El País, aqui no Brasil, o governador Wilson Lima se disse bastante preocupado com o avanço do coronavírus, o Covid-19. Conforme ele, ações mais duras para restringir a circulação pública das pessoas estão sendo avaliadas. Entre essas, o confinamento total, o chamado lockdown. De acordo com o Wilson, o governo está correndo contra o tempo porque 90% dos leitos estão com pacientes da doença. Dessa forma, o estado está buscando aumentar sua capacidade de atendimento. Enquanto isso, o governador disse que vai intensificar a ação de convencimento da população pelo isolamento social voluntário. Polícia. Policiais civis do 24º Distrito Integrado de Polícia, sob o comando da delegada-geral Emília Ferraz e coordenação do delegado Marcelo Martins, titular da unidade policial, prenderam em flagrante ontem à tarde, por volta das 14 horas, Fabiano Rogério Fernandes da Silva, por tentar arrombar e furtar um estabelecimento comercial aqui no centro da cidade. 13 pessoas foram presas e 4 adolescentes foram apreendidos por guarnições da Polícia Militar no interior do estado. E as prisões e apreensões aconteceram nos municípios de Envira, Canutama, Tefé e Juruá pelos crimes de desordem e tráfico de drogas. Um mandado de prisão por homicídio também foi cumprido, além de porções de drogas apreendidas. Um homem suspeito de aplicar um golpe de clonagem de cartão em um idoso de 79 anos está sendo procurado pela polícia. O crime aconteceu no dia 1º de abril, dia da mentira, no bairro Parque 10, mas foi verdade. De acordo com o delegado Henrique Brasil, titular do 23º Distrito Integrado de Polícia, o golpe inicia com uma ligação para o telefone da vítima, se passando por alguém da operadora ou banco. Em seguida, afirmam que outra pessoa está realizando compras em outra cidade com os dados daquele cartão. Eles informam que o cartão está sendo clonado, falam que é preciso bloquear, e é nesse momento que o infrator, bandido, se passa por funcionário do banco e vai até o endereço da vítima recolher o cartão. No dia do crime, o homem chegou por volta das 14 horas e um comparsa ficou aguardando em frente à residência do idoso em um veículo da marca Volkswagen modelo Gol de cor branca, explicou o titular do 23º DIP. Segundo o delegado, o filho da vítima descobriu o golpe e de imediato informou a gerente do banco, porém os infratores já haviam realizado os débitos na conta do idoso. 3 homens foram presos e suspeitos de terem assaltado um ônibus da linha 307 na Avenida Torquato Tapajós. Eles foram encontrados em uma boca de fumo após continuarem usando o telefone roubado. Segundo a Polícia Militar, uma das vítimas, que teve um aparelho modelo iPhone 8 roubado durante o assalto, denunciou para a polícia que os suspeitos estariam e o aparelho e que havia conseguido a localização de onde eles estavam. Os militares foram até o local indicado e encontraram os 3 suspeitos em posse do telefone e de pertences de outros passageiros. Em uma das bolsas roubadas estavam as facas utilizadas na ação criminosa. Um fiscal da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado
foi agredido fisicamente ontem à tarde por um motorista de ônibus que tentava passar irregularmente pela barreira policial na Torquato Tapajós. Segundo o órgão, o fiscal percebeu que o motorista tentava levar passageiros clandestinamente para o ramal do Pau Rosa, no quilômetro 21 da rodovia federal BR-174, e impediu a passagem do motorista de ônibus, que ficou revoltado e passou a agredir fisicamente a vítima. Ele foi contido por policiais militares e levado até o 19º DIP, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. O ônibus foi removido do local pelo Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. Loteria. Vamos ao dia de sorte, concurso 290, dezenas sorteadas 05, 12, 13, 18, 21, 23 e 29. E acumulou. O mês da sorte foi fevereiro, ou é fevereiro, com 6 números, 72 apostas, cada uma recebe R$1.475,02. Time do coração, Joinville, time mania, concurso 1471. Dezenas sorteadas 22, 23, 29, 62, 76, 79 e 80. Também prêmio acumulado. E atenção para aqui na concurso 5.245. Prêmio acumulado, dezenas sorteadas 08, 12, 23, 65 e 69. 08, 12, 23, 65, 69. A quadra saiu para 40 apostas, cada uma leva R$9.934,32. A Lotomania saiu para um apostador de Vila Velha, no Espírito Santo, que vai receber R$408.562,35 no concurso 2065. Dezenas sorteadas foram 01, 04, 08, 11, 13, 16, 19, 22, 27, 31, 34, 46, 47, 51, 61, 66, 69, 86, 90 e 99. Últimas notícias. Em meio à divulgação de indicadores contraditórios sobre o impacto econômico da pandemia de coronavírus, o dólar comercial voltou a subir e aproximar-se de R$5,20. A moeda encerrou ontem vendida a 5,19. O Banco Central interveio no mercado. A autoridade monetária rolou $1 bilhão em contratos de swap cambial, que equivalem à venda de dólares no mercado futuro. O índice Bovespa da B3, a Bolsa de Valores brasileira, reagiu e fechou o dia em 79.918 pontos, com alta de 1,37%. E o barril de petróleo dos Estados Unidos registrou o menor preço desde 2002. A cotação do barril chegou a $19,20 nesta quarta-feira. Crise do coronavírus elevará a dívida bruta do Brasil a 85% do PIB em 2020, diz secretário do Tesouro. Mas para Mansueto Almeida, a dívida é totalmente suportável se mantidos compromissos com teto de gastos e reformas. Em 2019, dívida correspondeu a 75,8% do produto interno bruto. Comércio mundial pode recuar até 25% com o impacto do coronavírus, diz IPEA. Para 2020, o Instituto projeta uma recuperação para o comércio mundial com a expectativa de melhora da atividade global. Câmara aprova a medida do governo para estimular emprego para jovens. O programa foi criado pelo governo para estimular a geração de emprego. Relator alterou pontos sobre autorização de trabalho aos domingos e contribuição ao FGTS. MP vale até o dia 20. A Caixa paga nesta quarta-feira a primeira parcela do auxílio emergencial de R$600 para nascidos em fevereiro, março ou abril, que estavam inscritos no cadastro único até 20 de março e não recebem Bolsa Família segundo o calendário divulgado pelo banco. A previsão é que o valor será depositado na poupança digital Caixa de 1,64 milhão de pessoas hoje.
Luiz Henrique Mandetta avisou sua equipe a noite passada que será demitido do Ministério da Saúde e que Bolsonaro procura substituto. Conversa com integrantes do Ministério teve clima de despedida a noite passada. Após adiamento, o Festival de Cannes agora estuda novos formatos. O governo francês estendeu quarentena até maio e proibiu festivais até meados de julho. O presidente americano Donald Trump anunciou nesta terça-feira a suspensão da contribuição dos Estados Unidos à Organização Mundial de Saúde, denunciando a má gestão da entidade na pandemia do novo coronavírus. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, reagiu à decisão de Washington, maior contribuinte do organismo. Não é o momento de se reduzir o financiamento nas operações da OMS ou de qualquer outra instituição humanitária que combate o vírus, advertiu Guterres. Para o secretário-geral da ONU, a OMS deve ser apoiada porque é absolutamente essencial nos esforços do mundo para ganhar a guerra contra a Covid-19. Após a pandemia, haverá tempo para se analisar como reagiram todos aqueles envolvidos na crise, disse Guterres. O compositor e escritor Aldir Blanc está internado em estado grave no Centro de Emergência Regional do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele deu entrada na sexta-feira com um quadro de infecção generalizada de origem urinária e pneumonia. Os últimos exames indicaram suspeita de coronavírus e Aldir Blanc foi transferido para o CTI da unidade na noite de ontem. O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira o mais recente balanço sobre o Covid-19. Os principais dados são estes: 1.532 mortes, eram 1.328 na segunda, aumento de 15%. 25.262 casos confirmados. São Paulo tem 695 mortes e 9.371 casos. 14 mil pacientes são considerados recuperados. E Palmas registrou na noite de terça-feira a primeira morte pelo coronavírus no Tocantins. A vítima é a funcionária da Secretaria Municipal de Saúde da capital, Francisca Romana Souza Chaves, de 47 anos. O jornal americano The Washington Post publicou nesta terça-feira um texto editorial que classifica a postura do presidente Jair Bolsonaro diante da crise do coronavírus como, de longe, o caso mais grave de improbidade entre todos os líderes mundiais. O jornal coloca Bolsonaro ao lado do presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, que recomendou saunas e vodka contra o vírus, no Turcomenistão, que proibiu o uso de o termo coronavírus no país, e da Nicarágua, que não é visto há mais de um mês e ainda mantém atividade as ligas esportivas do país. O texto de opinião assinado pelo Conselho Editorial do Veículo Americano, o Conselho Editorial do Veículo Americano, tem como título: Líderes arriscam vidas minimizando o coronavírus. Bolsonaro é o pior deles, segundo o jornal The Washington Post. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Governo faz nova proposta de ajuda de 77 bi a estados. O estado de São Paulo, Mandetta fez uma falta, merecia cartão, diz Mourão. Porto Alegre, 0 hora. Relatório do FMI prevê maior recessão desde a depressão de 1929. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Pracinha de 99 anos vence guerra contra coronavírus. Edições impressas locais que chegam à nossa redação. Jornal do Comércio, 2 rodas sente impacto no varejo. A crítica: pandemia, recorde de mortes no Amazonas. Em tempo, auxílio emergencial gera filas quilométricas em Manaus. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Itamar Jardina e J. Rai. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação: Paulo Guerra.